Nós estamos desenvolvendo em nossa igreja o projeto Comunhão. O projeto Comunhão, na primeira parte, nós procuramos desenvolver reflexões sobre o nosso relacionamento com Deus. Esse é o primeiro bom relacionamento que todo ser humano precisa ter. Amarás, o primeiro grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo, o segundo. Mas então pensamos sobre isso. E em segundo, nós, no momento do projeto Comunhão, nós começamos a refletir sobre a comunhão com a gente mesmo. Não tenho como estar bem com as outras pessoas se eu não estiver bem comigo. Se eu estiver mal comigo, vou ser um tropeço para as outras pessoas. Então nós procuramos refletir sobre isso, E começamos, não encerrado, é um processo. E agora, nesse terceiro momento, nós estamos pensando na comunhão com a família. Lembrando desde já que no dia 7 de maio, mês que vem, nós vamos ter o nosso dia de jejum e oração. E nesse dia de jejum e oração nós vamos ter várias reflexões. Depois eu vou distribuir Fabrício e Mônica e o Joel para a gente estar desenvolvendo, se a Mônica não tiver de trabalho, de serviço nesse dia. Mas nesse momento eu estou pensando sobre isso, comunhão com a família. As pessoas dizem que está de bem com Deus. Eu estou de bem com Deus, mas em casa é uma tragédia. Com a esposa é uma tragédia, com os filhos é uma tragédia, mas bota a Bíblia debaixo do braço, chega na igreja, é santo, mas em casa é tropeço. Já conheceu gente assim? Eu já conheci. Evidentemente, os membros dessa família, se depender da fé desse indivíduo ou dessa indivíduo, ela nunca vai ter fé. Ter fé como esse daí que diz que está bem com Deus e é um terror dentro de casa. Quando chega em casa parece que é um demônio que está entrando em casa e diz que está de bem com Deus. Isso é hipocrisia. Por outro lado, há pessoas que dizem estar de bem com Deus consigo mesmo. Estou de bem comigo, estou em paz, mas não tem amigos, é uma pessoa solitária. Aliás, às vezes é até nocivo para as pessoas, às vezes é até repugnante para as pessoas, porque diz estar de bem com Deus, está de bem consigo, mas não tem relacionamento significativo com ninguém. É um indivíduo solitário, porque ninguém suporta viver com essa pessoa. A família de plena comunhão é o meu tema para essa oportunidade. Olha a família que eu escolhi, Mônica. Você conhece esse tipo de família? Abençoe bem, É um momento bom. Eu tenho que aprender a comer com esse instrumento aí. O melhor texto que eu observo para tentar e identificar uma família que viva em plena comunhão é o Salmo 128. Antes, o João diz assim, se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Eu lembro que um certo obreiro foi pregar numa igreja, e quando um outro irmão chegou lá, ele conversou com o pastor da igreja: se aquele indivíduo continuar dentro do templo, eu vou embora. Eu não suporto aquele homem. O irmão que ia pregar. Eu não suporto aquele homem, nem se ele se ajoelhar e pedir perdão a mim. E vai pregar o amor de Deus. As coisas parecem que não existem, mas existem,
João diz, é mentiroso. Diz que ama a Deus que não vê e aborrece seu irmão. E tem ódio do irmão que vê. Bem, mas como eu estava dizendo, o melhor texto que eu encontrei para identificar uma família que vivesse em plena comunhão é o Salmo 128. Ele não está na projeção, não. Se você tiver a Bíblia, quiser acompanhar, pode abrir no Salmo 128. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, e veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Partindo então assim do pressuposto que este salmo, segundo alguns estudiosos, foram escritos durante a reconstrução dos muros de Jerusalém, é interessante que o salmo anterior, que é o salmo 127, ele diz assim, logo no segundo verso: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E antes também ele diz, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Nesse processo de comunhão, eu estava destacando, eu tentei fazer um organograma, alguma coisa. A primeira coisa que a gente precisa identificar, sem dúvida alguma, é a nossa comunhão com Cristo. Não há comunhão com Deus se não houver comunhão com Cristo. E eu estava dizendo, aí sim entra eu preciso estar bem. Se eu não estou bem, eu não vou estar bem também com a minha família. Então a gente viu isso também. A questão da família é essa que eu estou vendo hoje. Bem, aí nós vamos ter um quarto momento, estar pensando sobre os amigos, né? Precisamos estar bem também com esses amigos. De que forma? E finalmente tudo isso se redunda em nossa comunhão com Deus, é o nosso propósito maior. Quando o Salmo 127 ele abre dizendo, né, dessa forma, ele diz: se o Senhor não edificar a casa, por que ler o Salmo 127? Alguns também estudiosos, eles advogam a ideia que o Salmo 128 é uma complementação, é a segunda parte do Salmo 127, tanto é que você vai ver coisas semelhantes que se identificam um com o outro, que transitam entre um e o outro. Ele começa: se o Senhor não edificar a casa. E edificar nas Escrituras, ele tem pelo menos três sentidos. Primeiro, que ele pensa em edificar, ele pensa em edificar o templo do Senhor. É o primeiro momento, é a questão de edificar. Segundo, edificar nas Escrituras tem o sentido também de construir qualquer casa. Eu não sei se você já construiu alguma casa, mas é fácil construir. A gente não sabe se é mais fácil construir ou reformar, né? Construir é mais difícil. É mais fácil, eu também penso assim.
Porque quando você vai reformar, você está dentro da casa e é outro mundo. Mas, de qualquer forma, edificar também não é uma coisa tão fácil. Né? Tanto é como se fala de edificar uma vida. O terceiro sentido para edificar é ter uma família bem numerosa. Edificar a casa. Talvez é como flecha na aljava, né? Ter muitos filhos. E interessante que a palavra que vai estar transitando aí como raiz para essas três partes que fazem parte de uma casa, né? De uma família, é a palavra da raiz Baná. Baná significa edificar. Então, todas essas três palavras elas vão ter essa raiz. Bem, filho, bate, em hebraico, né? Filha e bet, casa. Pelo menos você vê que começa com B, pelo menos. E tudo isso tem a ver com edificar. Você edifica um filho, você edifica uma filha, você edifica uma casa. Então, o nosso papel é ser instrumento de Deus para edificar essas vidas. Edificar significa não apenas gerar alimento, mas prover para que a pessoa tenha um amadurecimento, diríamos assim, psicológico, moral, espiritual, que tudo isso é um processo. Se o Senhor, poderíamos fazer assim uma paráfrase do Salmo 127, é uma paráfrase que eu fiz além disso tudo. Se o Senhor não formar a família, em vão tenta-se construí-la. Se o Senhor não guardar os nossos filhos, em vão fazemos todas as nossas estratégias de proteção. Tem um monte mais ali. A eles. Então, tudo isso para que sejam bem-sucedidos, para serem em plena harmonia e felicidade, precisa de haver uma ação de Deus. É Deus que constrói, precisa ser Ele que constrói o casal. É Deus que dá a oportunidade da gente edificar filhos, né? Mais do que gerar, é edificá-los. Então, se o Senhor não atuar dessa forma, isso tudo se torna vão. Uma família de comunhão plena com Deus, a Salmo 128, ela começa com um homem temente a Deus. E isso é interessante. Poderia dizer que começa com uma mulher que teme a Deus, mas não, o texto vai mostrar que ela começa com um homem que teme ao Senhor. Ele diz assim no verso 1: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O verso 4 diz assim, esse mesmo salmo: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ele não diz e não descreve um homem que seja um gênio, um homem que seja intelectualmente superior a todos, que vai produzir uma família plena em comunhão. Ele não diz isso. Aliás, ele fala profundamente aquele que vive no temor do Senhor, aquele que teme ao Senhor. A família que vai viver a plenitude da comunhão, ela precisa necessariamente, evidentemente, às vezes acontece o contrário, mas o padrão de Deus é esse. Começa com o homem que teme a Deus. É o mais importante. Daí as demais coisas poderão ser acrescentadas. Em primeiro lugar, viver no temor do Senhor não é viver com medo de Deus, evidentemente não, mas é ter Deus no lugar certo, é viver uma submissão plena e obediência à palavra de Deus. É interessante que quando se fala do temor de Deus, o Salmo 19, quando ele fala da lei do Senhor, ele dá alguns sinônimos para a lei do Senhor.
Senhor, lembra disso? Os preceitos do Senhor são verdadeiros, justos. E no versículo 19 ele dá uma outra sinônimo para a lei do Senhor ou a palavra do Senhor. Ele diz: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Então, quando ele fala em um homem que tenha o Senhor, ele está dizendo que é um homem que obedece a palavra de Deus. Não, eu tenho uma Deus, mas não obedece a palavra de Deus. O segundo lugar, viver no temor do Senhor, é viver em sabedoria. Lembra que Salomão diz acerca do princípio da sabedoria? Qual é o princípio da sabedoria? O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Qual a diferença? Eu faço a diferença entre inteligência e sabedoria. A inteligência é para que você lide com coisas. Por exemplo, essa estante, ela é fruto de inteligência. Tudo, você está sentado, a sua roupa, essa construção, isso tudo é fruto de inteligência. Inteligência é muito bom, ela facilita a vida. A inteligência é para lidar com coisas inanimadas. Agora, sabedoria não. Sabedoria é para lidar com pessoas, percebe? Portanto, ele diz: qual é o primeiro sintoma de sabedoria? Temor do Senhor. É você lidar com Deus, se relacionar com Deus. Nós estávamos conversando, sobre Deus, e Deus enquanto ser pessoal, aqui na nossa classe ali atrás. Deus é uma pessoa, é a pessoa maior, mais importante. Então a sabedoria, ela vai se mostrar aí também, em eu estar me relacionando com Deus. Esse é o princípio de toda a sabedoria. Seguindo, o segundo lugar, a família de comunhão plena tem a esposa e mãe como base e centro da estrutura do lar. Interessante, né? O texto vai mostrar assim: sua esposa no interior da sua casa será como videira frutífera. Onde está a esposa? Está lá na calçada? Está lá na rua? Não, ele diz, ela está no coração da casa, ela está no coração da família, e ela vai desenvolver um papel super importante. É interessante que essa relação, ela faz um contraste com aquilo que Salomão diz sobre a esposa vadia. Em Provérbios capítulo 7, de 11 a 12, ele faz uma oposição. Enquanto que a mulher que vai contribuir para que a família esteja vivendo em plena comunhão, está dentro de casa. Esse era o princípio, né? Hoje as mulheres saem muito para trabalhar, mas o princípio era que ela estivesse lá dentro de casa. Mas no dia a dia de hoje, faz com que as mulheres também tenham que sair para o trabalho. Temos alguns prejuízos em relação a isso, né? Mas entretanto, é o padrão de Deus, né? A sua esposa no interior da casa, no centro da casa. Evidentemente, isso não necessariamente seja uma questão, diríamos assim, geográfica, mas o papel que ela exerce como fundamental, percebe? Porque às vezes pessoas que estão dentro de casa, mas não estão aí nem para os filhos, né? Só é tipo Marta, né? Só quer cuidar das coisas, se vira aí, se vira. Porque a vida é assim? Não é assim. Às vezes acontece o contrário, né? Às vezes as mulheres que têm que trabalhar em casa, mas ela exerce um papel extremamente importante na estrutura dos filhos, né? Sabendo equalizar essas coisas. Ao contrário, como disse Salomão, ele coloca em oposição, ele coloca aquela mulher que é vadia. Ela diz assim no versículo 7, de 11 a 12:
ela é espalhafatosa, teimosa, seus pés não ficam em casa. Ao bem da verdade, esposa promíscuas, a gente vai encontrar não apenas fora de casa, mas infelizmente hoje a gente vai encontrar também dentro de casa. É só lembrar da mulher de Potifar, né? A síndrome da mulher de Potifar ainda temos nos dias de hoje. Mas, entretanto, tal como a mulher virtuosa descrita lá em Provérbios 31, de 10 a 30, esta deste salmo, ela é abençoadora. Não é mulher virtuosa quem achará, né? A mulher sábia edifica a sua casa. A tola, o que ela faz? Destrói com as suas próprias mãos, com as suas próprias atitudes. Então ele vai dizer que este salmo também, essa mulher é abençoadora. O coração dela está com o esposo, o coração dela está com os seus filhos, é a prioridade. Não é o chão que é a prioridade, não é as paredes que são prioridade, mas são essas pessoas que merecem, que precisam de uma maior atenção. Terceiro, esse salmo me mostra também que a família de comunhão plena começa, já fiz isso, terceiro lugar, a família de comunhão plena com Deus se estabiliza com filhos saudavelmente envolventes. Onde foi que eu achei isso, né, nesse texto? Basta você olhar o verso 3, parte B. Ele diz: seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Gosto muito desse trecho, ao redor da sua mesa. Bem antigamente, alguns preferiam ter mesa redonda. Não era mesa quadrada, nem retangular. A melhor mesa seria a mesa redonda. Qual a diferença de ter uma mesa retangular para uma mesa redonda? A gente costuma fazer uma brincadeira, né? Quando a gente está no multiório aqui, quem senta na cabeceira paga a conta. Ou seja, a pessoa que está na cabeceira, diríamos, é a mais importante. Mas na mesa redonda tem cabeceira? Não tem. Todos estão no mesmo grau de importância. E eu acho muito interessante quando ele diz ao redor da sua mesa. Como entender isso, né? Que ele coloca os filhos, né? Até o filho tem a mesma importância do pai, o pai a mesma importância da mulher, a mulher a mesma importância do marido, os filhos com a mesma importância. Como é isso? O pai é mais importante? Quem é mais importante? Na família que vive em comunhão plena, todos são igualmente importantes, evidentemente com responsabilidades separadas. Tem família que é assim, o pai chega e está vendo televisão, pode mudar, eu é que mando aqui, né? Eu é que sou o dono, eu que pago as contas, eu que faço isso, então pode mudar. Não, mas pai estava terminando, não, esquece a excelência. Na família, né, que vive essa harmonia envolvente e imprudente, ela valoriza todos têm importância. É claro que a gente vai dividir, né? Essa hora é para fulano, essa hora é para ciclano, essa hora é para beltrano, mas todos têm o mesmo grau de importância, não importa quem ganhe mais, entende? A mulher ganha mais do que o marido, aí eu que pago as mais. Ou então o marido que diz, não, eu não posso dinheiro nessa casa, não vai mais do que a responsabilidade. É mais importante que os outros? Não, tem papel importante. Mas eu vejo pelo menos dois princípios nesse aspecto
de estar ao redor da casa. Como eu disse, todas são importantes na família de plena comunhão com Deus, plena comunhão consigo mesmo. Todos são importantes. Chegou o pai, ou então quando o filho mais velho se acha, esse não há comunhão nisso. Na família que vive em plena comunhão, esse relacionamento ao redor da mesa, há um relacionamento fraterno, inclusivo. O que eu estou dizendo com essa inclusividade? Sim, não há preferência. Você pode participar das coisas que eu participo, eu posso participar das coisas que você participa, o pai participa das coisas que o filho participa, e assim há sempre. Não existe um melhor do que o outro, percebe? Estão ao redor da mesa, não existe um melhor do que o outro. Todos podem, inclusive, trocarem de lugar. Aliás, é bem interessante que isso aconteça, né? Para que não, eu só sento do lado de Ciclano, eu só sento do lado de Beltrano. A mãe só senta do lado. Não, você pode sentar em todos os lugares. Porque quando há essa proximidade, inclusive geográfica, é necessário para que as pessoas possam estar se relacionando melhor. Relacionando ao redor da sua mesa implica isso, né? Todos na família de plena comunhão, todos são importantes. Ninguém é melhor do que ninguém. Tem pai que não pede perdão a filho de jeito nenhum. Disciplinou de modo errado o filho e viu que estava errado. Aí, errei, mas não, tem que ter humilde, chegar a pedir perdão. E o irmão pedir perdão ao outro irmão também, porque todos, infelizmente, vão falhar na vida familiar, infelizmente. Um monte de gente imperfeita, mas vamos falhar. Mas, entretanto, não há ninguém mais importante do que o outro. O importante nessa família, evidentemente, é Jesus. Quarto, a família que vive a plena comunhão tem a fonte de sua felicidade, não em si mesma. Quando eu falo não em si mesma, não na própria família mesmo. A minha família é maravilhosa, eu vivo para a minha família, lá é a minha fonte de bênção. A família que vive com essa plena, segundo a Bíblia, ela não tem então a sua fonte de felicidade em si mesma, mas a fonte da felicidade dela é na casa de Deus. O Salmo 128 verso 5 diz assim: que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida. Observe, desde onde? A partir de onde? Desde a partir, né? A partir de onde que o Senhor te abençoa? Desde Sião. Sião é um monte em Jerusalém, onde foi construído o templo. Então, quando ele se reporta, o Senhor te abençoe desde Sião, ele está dizendo, o Senhor te abençoe desde a casa dele. E se a gente fizer uma leitura com óculos do Novo Testamento, a gente pode ler assim: que o Senhor te abençoe desde a reunião da igreja. O Senhor te abençoe desde a igreja. Por que desde a igreja? Porque esse homem teme ao Senhor. O homem que está procurando obedecer a palavra de Deus. E quando ele vai aprender melhor a palavra de Deus? Na casa de Deus. Quando ele vai aprender a viver melhor? Na presença, junto com o povo de Deus. Aí alguns dizem, não, eu leio a Bíblia aqui sozinho, eu faço a minha leitura, eu faço a minha oração. Isso é muito bom. Mas você precisa estar diante do povo de Deus. Lembra dos bereanos? O apóstolo Paulo está pregando lá em Bereia. Os bereanos estão com a Bíblia, conferindo para ver o que ele está dizendo é verdade ou não. Ou seja, quando você está junto com o povo, que a gente faz nos nossos estudos bíblicos, nós confrontamos se isso é verdade, se isso não é verdade, se isso é palavra de Deus, se isso não é palavra de Deus. Agora, quando eu estou sozinho, só eu, aí eu vou inventar um monte de coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Daí ele diz que o Senhor te abençoe desde Sião. E tem um texto, deixa eu ver se eu copiei.
O salmista diz assim: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa de meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Ele prioriza estar na casa de Deus. Ele prioriza estar junto com o povo de Deus. E vou dizer para vocês, isso se aprende desde criança. Quando a gente prioriza, a mamãe dizia: Joel, te dou uma roupa nova, mas você vai usar primeiro na igreja. Mãe, a gente tem umas festas para ir. Que dia é festa? É domingo. Domingo é do Senhor. A gente dizia assim, ele dizia: domingo é do Senhor, a gente vai para a casa de Deus. E a gente vai aprendendo isso, a gente prioriza. Você quer ir na minha casa? Pode ir. Que dia você vai? Eu vou no domingo. Que hora você vai? Eu vou no domingo de manhã. Que bom, você pode ir na igreja comigo. Porque a gente prioriza estar na casa de Deus. Entende? A gente vai ensinando a eles a priorizarem isso também. Eu costumo vir aqui, você... Poxa, maravilha, você vai poder acompanhar o meu dia a dia. Você vai poder acompanhar a minha dinâmica de vida. Como é especial estar na casa de Deus. O Senhor te abençoe desde Sião, diz a palavra, né? Desde a casa dele. Tem um salmo que diz que aqueles que estão plantados na casa do Senhor, eles têm caminhos aplainados. Caminhos aplainados é caminho plano. Caminhos ondulados ou montanhosos, você não enxerga o outro lado, não é verdade? Caminhos planos, você enxerga longe. O que ele vai dizer é que aqueles que estão priorizando estar na casa do Senhor, eles vão enxergar mais longe. Porque Deus vai abrir os nossos olhos. Porque Deus nos ensina, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Ele ilumina. Faça isso, priorize isso. Eu creio que você vai abençoar outras vidas. Evidentemente acontecem coisas de exceções. Por exemplo, como Jesus mesmo disse, né? Se teu boi cai no buraco no dia do culto, você vai esperar chegar segunda-feira, né? Na nossa linguagem, para tirar o boi. Você vai lá tirar o boi. Ou seja, às vezes acontece e você tem que trabalhar no domingo. O seu boi cai no domingo, né? No dia do culto, aí você vai ter que tirar, mas o boi não cai todo domingo, né? A não ser que rigidamente vive assim. Mas ele diz isso, né? Um dia na tua presença, Alemar, eu prefiro estar na casa do Senhor do que em outra parte. Então, me acompanha. Resumindo tudo isso, né? Do que a gente quer desenvolver durante. A gente vai estar desenvolvendo entre agora abril e maio, né? Apesar de estar na metade de abril. Cristo será sempre o centro do bom relacionamento. O meu papel no relacionamento com Cristo e outras pessoas vai ser fundamental também. Minha família, eu preciso dar atenção a ela. Como vai os seus familiares? É um tempo para a gente melhorar o nosso relacionamento com nossos familiares, aquele que a gente não vê há tanto tempo, né? Eu creio que Deus está me chamando para essa comunhão plena em todos os sentidos. Nossos amigos, qual foi a última vez que nós convidamos para estar na casa de Deus? A gente que é muito antigo em igreja, eu, por exemplo, como eu não estou com atividade secular, eu tenho até alguns colegas que eu convido para vir, mas elas nunca vieram. Mas a gente tem poucos amigos não crentes, né? Mas vocês que têm essa possibilidade de ter colegas não cristãos, é um momento também. E sobretudo, né, o que nós buscamos é a nossa comunhão com Deus. Que nossa família possa viver uma comunhão plena consigo mesmo, e isso seja um reflexo